Nós vamos hoje iniciar uma série de mensagens que eu intitulei como tema Jesus por Ele mesmo. Vocês já assistiram aquelas entrevistas em que a pessoa pergunta por entrevistado, diz, agora é a sessão você por você mesmo, se defina aí. E eu queria, nessa manhã, dar início a essa série de mensagens cujo título é Jesus por Ele mesmo. O que Jesus falou acerca da sua própria pessoa? E hoje nós iremos iniciar com o título Jesus, o pão da vida. João capítulo 6, a partir do versículo 31, João 6, 31, diz assim: nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhe Jesus, na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas o meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não crestes. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu eu perca, mas que eu ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna. Eu ressuscitarei no último dia. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Respondeu, pois, Jesus e disse, não murmureis entre vós, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto o Pai. Na verdade, vos digo que todo aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse, na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe do meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não como de vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse, pois, essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Para nós entendermos o significado de Jesus ter se apresentado como o pão da vida,
nós precisamos entender o contexto em que esse evento, em que essa passagem aconteceu. Jesus havia há pouco tempo, aqui no próprio capítulo 6 de João, do versículo 1 ao 14, Jesus havia há pouco tempo multiplicado pães e peixes para a multidão. E isso fez com que o povo que participou daquele evento, que viu Jesus multiplicar e alimentar uma multidão de quase 5.000 pessoas, fez com que eles começassem a considerar que Jesus era o profeta que havia de vir. E isso eles dizem no versículo 14. Que profeta é esse que havia de vir? É o profeta que Moisés falou dele lá em Deuteronômio, no capítulo 18, do versículo 15 ao 18, quando Moisés fala que um tempo haveria de vir um profeta, que ele falaria da parte de Deus. E aí eles começaram a conectar e disseram, então esse deve ser o profeta do qual Moisés falou que haveria de vir. E o raciocínio era mais ou menos o seguinte: Moisés forneceu o maná durante o período do Êxodo, por 40 anos, o povo ficou comendo o maná que caía do céu, que recolhia e fazia pão. E aí eles conectaram. Jesus, ele alimentou uma multidão a partir de poucos pães, multiplicando esses pães. Logo, ou Jesus é uma espécie de um outro Moisés que dá pão, ou Jesus é o próprio profeta do qual Moisés falou que haveria de vir. Então, é nesse contexto que Jesus, então, ele se apresenta como o pão do céu, como o pão da vida, mas fazendo uma clara distinção entre ele como pão e o maná que Moisés forneceu no deserto durante todo aquele período que durou o Êxodo. Aí você diz assim, pastor, o que é que nós podemos aprender com a revelação de Jesus como sendo o pão da vida, como sendo o pão do céu? Primeiro, Jesus como pão, ele é superior ao pão terreno, porque ele dá vida eterna. O maná, ele alimentava por um tempo, ele saciava a fome física. Mas mesmo a pessoa comendo o maná, ela morria. Toda aquela geração, a Bíblia diz que morreu no deserto, mesmo tendo comido o maná. Jesus, ele se diferencia porque ele, como pão da vida, ele dá a vida eterna. Olha o que é que diz no versículo 49 que nós acabamos de ler. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. O maná não fez com que eles vivessem para sempre. E aí no versículo 50 Jesus disse, apontando para si, este é o pão que desceu do céu, para o que todo o que dele comer não morra. Então a primeira coisa que você pode aprender é que Jesus, como o pão do céu, ele é superior ao maná, ao pão terreno. Por quê? Porque ele dá vida eterna. Aquele que dele come tem vida eterna. O maná dado ao povo de Israel era apenas um tipo, um símbolo que apontava para Jesus, que era o verdadeiro pão que haveria de vir. Por que Jesus, como pão do céu, ele é superior ao maná do deserto? Porque o maná serviu apenas para sustentar a vida física do povo de Israel. Mas Jesus dá vida por todo o mundo. Por que Jesus, como pão do céu, é superior ao pão terreno? Porque os israelitas comeram do maná todos os dias, mas ao fim pereceram. Mas os que recebem a Jesus viverão para sempre, terão vida eterna. Por que Jesus é superior ao maná?
Porque quando Deus deu o maná ao povo, Deus deu uma dádiva ao povo, para o povo sobreviver no deserto. Porque no deserto ninguém planta. Não tem o que plantar no deserto. Então foi a forma de Deus suprir o povo, com aquela dádiva do maná que caía com o orvalho todos os dias. Mas quando Deus mandou a Jesus, ele ofereceu de si mesmo. Ele não deu de algo exterior a ele. Ele não deu algo que tinha para abençoar, mas ele tirou de si mesmo. Ele deu a si mesmo se ofereceu. Uma coisa é você dar algo que você tem, outra coisa é você dar algo de você mesmo. É o que no linguajar popular se chama de cortar na carne. É um sacrifício pessoal. É algo que exige muito de você. Eu dar algo que sobra, que está sobrando, que eu não vou sentir falta. Ah, eu tenho uma geladeira nova, a antiga eu vou dar. Ok. É um bom ato, é um bom gesto, mas você não está cortando na carne. Agora, quando você diz, eu só tenho essa geladeira, tome ela para você. Aí você está indo para o sacrifício. É quando você doa um rim, que você está cortando na carne, você está dando de si mesmo. Quando Deus enviou Jesus, ele deu de si mesmo. Ele não deu algo externo. Por isso que Jesus é superior ao maná do deserto. Não custava nada para Deus enviar o maná todos os dias. Mas quando ele enviou Jesus, ele pagou um alto preço para tratar do meu e do seu pecado. O meu e o seu pecado custaram a vida de Jesus. Custaram um alto preço. Por isso que Paulo diz, nós fomos comprados por um bom preço, por um alto preço. O pecado é tão sério que custou a vida de Jesus. Antigamente eram sacrificados animais. E o animal é morto todo dia. Você que não é vegetariano, você come carne, frango, peixe. Aquilo ali é um animal que ele é morto e você come. Faz parte. Você nem se sente constrangido com aquela picanha que bota no seu prato. Porque você está habituado. Matar um animal era uma coisa. Agora, quando Jesus deu a sua vida, foi um alto preço. Tanto que ele lá no Getsemane, ele suou gotas de sangue. Tamanha foi a aflição, porque foi um alto preço. Pastor, por que Jesus teve tanta aflição antes de dar a sua vida? Porque ali ele não estava simplesmente com medo da morte, não porque ele ia enfrentar a morte, ele estava com medo de morrer, mas é porque como ele, através do seu sacrifício, ele iria receber e levar sobre ele todo o pecado da humanidade. Imagine todo o pecado, toda a maldade, toda a desgraça, tudo que acontece de ruim no mundo, todo sentimento ruim, de tudo que acontece de ruim no mundo, caindo sobre uma só pessoa no exato momento. E naquele momento em que toda a maldade do mundo, a minha e a sua, caíram sobre Jesus, passado, presente e futuro, o Pai, que é santo, teve que se afastar do Filho, deixou o Filho, porque a santidade de Deus não pode coabitar com o pecado. Então Jesus, ele foi deixado só ali e recebeu toda a carga que o pecado humano é capaz de produzir, toda a desgraça, toda a dor, todo o sofrimento. E ele teve que abrir mão da presença do Pai. Por isso que ele disse, Eli, Eli, lama sabactani, Deus meu, por que me desamparaste? Porque o Pai teve que se separar dele. Foi um alto preço, meu querido, para que você pudesse estar hoje aqui adorando, louvando, bendizendo ao Senhor. Não foi simplesmente você chegar ali e dizer, aceitei a Jesus. Não, Jesus que te aceitou
com o seu sacrifício. Ele que pagou o preço por mim e por você. O povo de Israel precisava comer o maná diariamente para viver. Mas o pecador que crê em Cristo, crê uma só vez e tem vida eterna. O maná foi enviado a um povo rebelde. O povo de Israel era rebelde, murmurava. Tudo o que eles precisavam fazer para recolher aquele alimento era o quê? Se abaixar e recolher o alimento. Se eles não recolhessem aquele alimento, o maná, o que é que aconteceria? Eles pisavam nele, porque o maná estava no chão. O maná que não era recolhido era pisado. Jesus também foi enviado como o pão do céu, foi enviado a este mundo. E o que os pecadores, eu e você, precisam fazer? Nos baixarmos, nos humilharmos. Reconhecermos o nosso estado de pecadores que somos, eu e você, necessitados que somos da graça e do amor de Deus na nossa vida. Nós precisamos nos abaixar também, nos humilhar, para que possamos receber a dádiva de Deus. Você precisa entender o seguinte, que nós nunca encontraremos satisfação se a nossa vida estiver centrada apenas naquilo que é material. Apenas no pão, apenas no maná deste mundo. Porque o povo comia o maná e continuava insatisfeito. O povo comia o maná e continuava reclamando. Porque o pão material, ele não é capaz de satisfazer você plenamente. Ele mata a tua fome física, mas ele não te preenche espiritualmente. Jesus é o verdadeiro pão, por quê? Porque ele satisfaz aquele aspecto da natureza humana que transcende o que é material. Eu e você temos necessidades que a comida não supre. Eu preciso de satisfação na minha vida, eu preciso de alegria, eu preciso de paz, eu preciso de salvação, eu preciso de realização pessoal, eu preciso me sentir amado, eu preciso me sentir querido, importante, eu preciso sentir que a minha vida vale algo, que vale a pena, que eu sou importante para alguém. Isso faz parte da natureza humana, ter o desejo de ser querido, de ser acolhido, de ser amado e de ser desejado. E o pão físico, apenas aquilo que supre o nosso corpo, ele não é capaz de fazer isso por nós. Jesus é o único pão do céu e pão verdadeiro e pão da vida, porque ele não apenas supre a nossa necessidade física, mas ele supre a necessidade que eu e você, como ser humano, temos, que as coisas, os bens, aquilo que a gente consegue angariar pelo nosso esforço, pelo nosso trabalho, por aquilo, ou mesmo recebendo gratuitamente, não importa, mas aquilo é capaz de preencher apenas o nosso corpo. Eu posso ter um prazer físico, mas aquele prazer físico é momentâneo. Que eu preciso retornar a ele posteriormente. Jesus é o único que sacia de fato e de verdade. Jesus não é apenas pão, ele é o pão da vida. O nosso verdadeiro eu, ele é alimentado e sustentado pela nossa fé nele. E aí, pela fé, nós nos apropriamos daquilo que ele oferece. Portanto, eu queria nessa manhã lhe conclamar, lhe chamar a atenção, para que você possa discernir a beleza, a grandeza de Jesus ser o pão da vida, que te alimenta, que te supre e que te satisfaz plenamente. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé na presença do Senhor.